Eu venho pedindo a Deus esses dias para que Deus pudesse me usar para renovar você no espírito. A gente precisa muito de saúde, a gente precisa muito de prosperar financeiramente, a gente precisa muito, e não podemos desistir jamais, de orar pelas nossas famílias. Mas tudo isso, se o meu espírito não estiver em paz, se eu não estiver bem com Deus, o que vai adiantar? Se você está lutando pela sua vida, você faz bem. Mas se você está lutando pela sua vida, mas não consegue nem deitar e dormir, é só confusão, a mente sempre cheia, parece que não tem um espírito para socorrer você. Hoje eu começo essa mensagem para você entender que Jesus, ele quer ser o seu verdadeiro guia. A gente vive uma época em que muitas pessoas, muitas redes sociais, muitos conceitos, muitos valores, muitas culturas, muitas filosofias têm aparecido para tentar guiar você. Nós temos um guia, irmão, acabou. Amém, Jesus? Não adianta, faz igual ali, não. Nós temos um guia. O nosso guia é Jesus Cristo. Não tem nada que fazer igual ali, igual lá, igual acolá, igual no céu. Não. Nós temos um guia. E ele é um verdadeiro guia. Quem está entendendo? E eu quero falar sobre isso com vocês em João capítulo 16. Vamos lá em nome de Jesus. Depois nós vamos orar, porque eu estou pedindo a Deus para Deus renovar nesses domingos você no Espírito e também batizar você em línguas. Quem não é batizado em línguas vai ser batizado. Quem aqui ainda não é batizado em línguas? Opa, tem um número bom. Graças a Deus que não é nem a metade, mas tem um número bom ainda. Então se prepare, porque nesses domingos aí, a partir de hoje, tá? Deus vai visitar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. João capítulo 16. A mensagem de hoje para mim está bem rápida, mas é uma mensagem que vai tocar em seu coração. É necessário. Acharam? João, Evangelho de João, capítulo 16. Quem estiver sem a Bíblia, o irmão vai colocar aqui na tela, você pode... Vai aparecer daqui a pouquinho. Ele deve estar ligando o computador. Oi? Não entendi nada, mas tudo bem. Tá. Achou. Mas é versículo 13 que eu quero, tá? 13. E 13. Dizem que é o número do azar, né, irmão? É umas bobagens que o pessoal inventa, né? Umas bobeiras, né? Não é nem do azar e nem da sorte, irmão. Não existe isso. É matemática pura, é número, acabou. É uma coisa que o pessoal fica inventando umas coisas estranhas. João capítulo 16. Acharam então? Versículo 13. Mas quando vier... Vocês acharam? Estou escutando uns... Não, falei 13. 13, ainda falei que era o número do azar para muitas pessoas. Eu nunca... Não, falei 13. Ou quem ouviu errado, eu ouvi errado. Eu falei 13. Vamos lá, João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. É o nosso guia. Amém, Jesus? Porque ele vai nos guiar em toda a verdade? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de... O Espírito Santo então faz parte da Trindade, certo? Ele, Deus, Jesus, uma pessoa só, mas são três. A gente sabe desse mistério aí. Muita gente tenta explicar, e eu nem tento explicar, nem quero saber de explicar. Está na Bíblia, então para mim está bom. Pai, Filho e Espírito Santo, mas são três pessoas distintas, mas são um só. Do jeito que um pensa, o outro pensa. Do jeito que o que um faz, o outro faz. É um só. Mas Deus Pai, Ele é o principal, Ele é o Criador, que através do Filho criou os céus e a terra. E tem o Espírito dele que trabalha
quando Jesus está na terra, ele como homem, ele vai terminar a obra dele, vai ser crucificado na cruz, vai morrer ao terceiro dia, vai ressuscitar, né? Aí vai aparecer por espaço de 40 dias para muita gente, depois vai subir aos céus e vai se assentar à destra do Pai. Aí hoje a posição dele é essa, assentado à destra do seu Pai, intercedendo por nós, diz a Bíblia. A Bíblia fala que hoje é o médico dos médicos, é o nosso advogado, então ele está lá intercedendo por nós, é o nosso intercessor, certo? Até aqui tudo bem? Tá. Ele promete aos discípulos, porque quando os discípulos descobrem que Jesus ressuscitou e vai subir aos céus, os discípulos ficam afoitos, ficam preocupadíssimos. Eles vão agora ficar na terra sem Jesus Cristo. Como é que vai ser isso? E aquele trabalho todo de evangelizar, de ganhar alma, de expulsar demônios, de curar enfermos, e aquele trabalho todo de mudar vidas, como é que vai ser feito? Como é que vai ser feito isso? Sem Jesus por perto. Amém, Jesus? Eles entram em desespero. Aí Jesus fala assim: não, mas eu vou enviar o Consolador, fica calmo. E ele vai ensinar tudo para vocês. Tudo. Eles esperaram, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. E eles receberam o Consolador, o Espírito Santo. E aí você vê a importância de entender, crer, entender e receber o Espírito Santo. Amém, Jesus? Receber no sentido de ser inclusive batizado em línguas, porque tem gente que confunde muitas coisas. Por exemplo, quem recebe o Espírito, quem recebe Jesus como Salvador, já recebe o Espírito Santo, sim ou não? É claro que sim. Se você um dia já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pediu perdão de todos os seus pecados que você cometeu, passou pelo batismo das águas e se entregou a Jesus Cristo, entrou numa boa congregação, numa boa igreja, existem várias, tá? Várias boas igrejas, não existe uma só não. Se você entrar numa igreja e um pastor falar, nossa igreja é a verdadeira, sai disso. Não existe isso. Tá? Existem várias boas igrejas, várias, e vários bons pastores, mas existe coisa ruim? Existe em tudo quanto é lugar. Existem vários excelentes médicos, mas existem os mequetrefes que eu vou te falar. Existe ou não existe? Existe também. Em todas as áreas e lugares você vai ver que existem essas coisas. O que a gente chama às vezes de estraga raças. Existe, tá, tudo bem, mas existe muita coisa boa. Muitas boas igrejas, muitos bons pastores que estão ensinando a verdade para você então se filiar a uma dessas igrejas e ali servir Jesus com alegria. Amém, pessoal? E tem que servir, tem que congregar mesmo, não pode deixar a congregação não, tem que congregar. A partir desse momento que você aceita Jesus, você então tem quem? Quem você tem? Já tem. Aí a pessoa confunde, ela acha que porque ela tem o Espírito Santo não tem que ser batizada no Espírito Santo. É outra coisa. Amém, Jesus? É outra coisa. Batizado no Espírito Santo é necessário. Jesus vai mandar esses discípulos que andavam com ele, inclusive os apóstolos, os que vão se tornar os 12 apóstolos, que andavam com ele, os mais próximos, ele vai falar, fiquem em Jerusalém. Eu vou mandar do alto, ele vai vir sobre você, vai revestir vocês de poder, aí vocês podem fazer as mesmas obras que eu faço. Amém, Jesus? Mas por enquanto não, fica aí. Ele não deixou aquele povo sair enquanto o Espírito Santo não descesse. Amém, Jesus? Bom, eu fiquei pensando, refletindo, pensando, e eu cheguei a uma conclusão. Nós temos, quem recebe Jesus Cristo já tem o maior meio de comunicação de todos os tempos. Você já ouviu a frase, informação é tudo? Já deve ter escutado, né? Informação é tudo. Nós temos, irmão, pensa comigo, o maior meio de comunicação de todos os tempos. Porque ele ouve lá do céu, Pai, Filho, e vem e entrega para você as informações necessárias para você viver melhor aqui na terra, as informações necessárias para você
prosperar financeiramente, as informações necessárias para você combater as enfermidades, as informações necessárias para você combater os espíritos imundos que ainda existem, embora em alguns lugares as pessoas não querem que você mais acredite nisso, querem que você tenha medo desses assuntos, e o crente não tem que ter medo nenhum desses assuntos, tem que falar abertamente e confrontar e enfrentá-los em nome do Senhor. Os espíritos imundos existiam, sempre existiram, desde a queda de Satanás. Amém, pessoal? E vai continuar existindo até Jesus voltar. E tem que ser combatido. Essa história para de pregar sobre isso, prega só sobre o amor de Cristo. Não. Tem que ensinar o povo de Deus a combater o bom combate. E combater o bom combate significa combater os espíritos imundos. Que eu preguei que sexta-feira sobre eles, inclusive, foi uma ótima reunião. Não, sexta-feira agora não, a outra, né? Essa agora eu não estive. Está dando para entender, sim ou não? Até aqui tudo bem? E eu fiquei pensando nisso. Então, peraí. Informação é tudo. Informação é tudo. E eu tenho o maior meio de comunicação possível, que é o Espírito de Deus, o Consolador, que ouve do próprio Pai e vem me dar informação para poder guiar a minha vida na verdade, para poder me dar orientação. Isso ficou encasquetado na minha cabeça. E eu falei, caramba, peraí, então eu preciso me informar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso pedir a Deus revelação, mostrar o caminho. Não é só revelações, eu tenho que ler a Bíblia toda, eu tenho que fazer propósito para ler a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, mas depois tenho que ler de novo, com calma, passo a passo, versículo a versículo, pedindo revelação. Eu tenho que ler a Bíblia, entender a história, entender a cronologia da Bíblia. Tem gente que ainda tem livro do Novo Testamento antigo na igreja e vai buscar livro do Novo Testamento no Velho, vai buscar livro do Velho no Novo Testamento. A pessoa não tem informação, e não tem por quê? Porque não está buscando o meio de comunicação correto, porque ele é o meio de comunicação que diz, Jesus falou, está aqui, posso ler de novo para você, mas quando vê aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. No 14 ele fala, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de... É um meio de comunicação, não é? Então ele recebe e vem e pum, te dá a mensagem. Recebe e vem e te anuncia. Recebe e vem e te anuncia. Então ele é o nosso meio de comunicação. Aí eu fui fazer uma pesquisa bem rasa, bem tranquila, tá? E eu achei, desde a pré-história até a nossa geração, eu achei 11 tipos de meio de comunicação. Não estou dizendo que não possa ter mais, mas assim, foi uma pesquisa bem rápida. Lá na pré-história, as comunicações começaram através de mensagens orais, né? Não tinha papel, não tinha escrita, não existia escrita ainda. Então, eu passava para o fulano, fala lá com o ciclano. O fulano ouvia, ia lá até o ciclano, o pastorzinho falou isso. Ele mandou isso aqui para você, é uma informação. Aí o fulano diz que eu estou respondendo para ele, isso assim. Aí o fulano voltava e falava comigo, olha, ele respondeu isso assim. Aí isso foi melhorando, amém, Jesus? Até chegar a nossa geração, que é marcada pelas redes sociais e pelas mensagens digitais. Você está entendendo? Tem uma evolução nos meios de comunicação. Depois dessas mensagens orais, eu até coloquei aqui, veio a mensagem escrita na época dos sumérios, né, os egípcios e tudo, a escrita de papiros e tudo mais. Depois veio o sistema postal do Império Romano, a correspondência da Idade Média. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui, só um pouquinho. Correspondência da Idade Média. A Idade Média levou quase 100 anos, mais ou menos uns 100 anos. Ou 100 anos, o pessoal fala 1000 anos, né? 100 anos. Levou muito tempo.
No passado até falavam, alguns historiadores lá do iluminismo falavam que era a idade das trevas, mas isso caiu em desuso, né? Porque não é verdade. Essa idade, essa época que é medieval, né? Havia um grupo, os reis, os nobres e os religiosos, basicamente 3, que detinha todas as comunicações, as informações. Os monges aqui escreviam as cartas, aí mandavam levar, pombo correio, as pessoas que levavam aquelas cartas, ainda tinha. A comunicação oral lá da pré-história nunca acabou, tá, pessoal? Porque, né, quando você fala assim, ó, fala com meu filho lá para ele vir aqui agora. Você vai lá e fala com o filho daquela pessoa, comunicação oral, isso nunca acabou, né? Isso vai continuar. Só que naquela época era o meio de comunicação único que tinha, né? Bom, nessa Idade Média uma coisa me chama a atenção. E isso tem a ver com a mensagem, para você entender no final. Me chama a atenção por quê? Porque 3 grupos, basicamente, detiveram todo o meio de comunicação. O povo, basicamente, era analfabeto, irmão. Por isso que essa Idade Média foi sofrível. E, infelizmente, a igreja, que era uma só na época, né? Infelizmente, foi para um lado sombrio. A gente sabe das histórias de pessoas até sendo incendiadas, sendo mortas por fogo, como bruxos e bruxas e tudo mais, várias torturas. Então, isso me chama atenção porque, justo pela frase que eu falei, informação é tudo, né? Esses 3 grupos detinham o poder porque detinham o quê? As informações. O povo mesmo não tinha informação. O povo mesmo era analfabeto. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas você vê que hoje ainda existe nações inteiras onde pequenos grupos, eles cerceiam todas as informações e controlam o povo. Entende? Está entendendo, sim ou não? Tem a ver com o que eu vou te pregar, porque a gente tem o maior meio de comunicação de todos os tempos. E a gente busca pouco o Espírito Santo. Se você fala assim, vamos fazer uma reunião para buscar o Espírito Santo, não vem com tanta gente como deveria vir. Mas se você faz outro tipo de campanha, as pessoas vêm. O pastor tem que quase, ter uma epifania para poder entender e fazer alguma coisa especial para trazer o povo para a igreja. Não devia ser assim. Não devia ser assim. Eu estou indo para a igreja para adorar a Deus, para buscar o meu maior meio de comunicação com Deus, aquele que me guia de verdade, e vai me tirar de muitas enrascadas, e vai me colocar diante de muitas oportunidades, e vai me dar a vida eterna, e vai me abençoar, e vai me guiar. Amém, Jesus? E aí, por isso que eu estou até demorando um pouquinho nisso aqui, porque quando eu cheguei na Idade Média, eu fiquei pensando nisso, sabe? Falei, como é que durante aproximadamente 1000 anos, como que alguns grupos conseguiram deter tantas informações, os meios de comunicação, e colocar o povo em tanta analfabetismo, sem levar informação. Aliás, nós, o protestante, que o pessoal fala tanto, veio disso, porque o Lutero, quando ele protesta contra isso. Ele está protestando porque ele quer que aquelas informações chegassem ao povo. O povo era totalmente ignorante sobre fé. Está entendendo? Quer dizer, o que escrevesse num papel é isso aqui, hein? Ah, é? Então a gente vai fazer. Não, tem que pagar. Seu filho morreu? Morreu como? Não, tem que pagar para ele poder ser salvo. Mas ele já morreu. Não, mas Deus pode salvar. Está aqui. Não, então tá bom. Mas eles não tinham a Bíblia. Eles não liam a Bíblia. E é exatamente isso que o Lutero vai brigar. O Lutero vai tirar aquele foco daquele grupo, e ele vai trazer o foco todinho para Jesus. São as teses do Lutero, né?
somente Cristo, somente a Escritura, são as teses do Lutero. E como ele protesta publicamente, fica conhecido como protestantismo, e a gente é protestante por causa disso. Quem está entendendo o que eu quero dizer? Tá dando para entender? Isso tem a ver com o que eu vou te falar. Por quê? Porque essas comunicações, essa comunicação, Jesus está dizendo aqui que tudo que o Espírito de Deus ouve dele, ele vem e anuncia para a gente. Como, irmãos? Como que eu posso ser um crente que não busca o Espírito Santo? Como que eu posso ser um crente que não fala com o Espírito Santo? Nós não podemos ser um crente que fica andando de cabeça baixa ou olhando para o céu, esperando coisas acontecerem, coisas do nada acontecerem, se a gente não fala com Ele. Ele é o nosso meio de comunicação. Amém, pessoal? Senão a gente vai ficar. Lembra que há um tempo atrás tinha incêndio na Amazônia todo dia? Quantos anos não vê incêndio na Amazônia? Hã? Quanto tempo você não vê isso? Tem informações que, sabe, surgem do nada. Do nada começa a ter toda hora. Eu fico preocupado com isso. Eu fico pensando assim, mas que incêndio, daqui a pouco eu não consigo nem respirar no Brasil mais. E de repente, sumiu tudo. Fake news, de repente não se fala mais em fake news. E você vai vendo coisas que são, sabe, plantadas na nossa mente para tentar controlar a gente. E não estou falando de governo não, por favor, não entra nessa vibe aí de política, não estou falando disso não. Eu estou falando de informação, tá? Eu estou falando de você incentivar seus filhos a irem para a faculdade, aprender, ler, de incentivar o seu filho a ler a Bíblia. A Bíblia manda sentar com nossos filhos e ler a Bíblia junto com eles. A Bíblia diz que quando eu ensino meu menino no caminho que ele deve andar, não vai se desviar dele. É disso que eu estou falando, não estou falando de política. Não vai para essa vibe aí não, tá? Eu estou falando de você informar as pessoas que estão perto de você. Senta com seus pais que têm idade e não tiverem informação e conheceram Jesus muito tarde, e informa seus pais sobre a Bíblia Sagrada. Mostra o que Deus é capaz de falar. Não deixa que esse período aqui da idade das trevas, da Idade Média, da Idade Medieval, parece que ainda está na vida de muita gente que, sabe, andam assim meio que... As pessoas não querem saber. O missionário fala muito de cura divina, mas tem pastor que fala contra a cura divina. Vai para a Bíblia. É porque o pastor está contrariando. Vai para a Bíblia. Vê o que Jesus falou sobre cura divina. Vê se cura não era o ministério mais forte de Jesus Cristo. Vê se libertação não era o ministério mais forte de Jesus Cristo. Vê se ele não disse que eu e você, nós devemos, se cremos nele, em nome dele, nós devemos curar os enfermos, expulsar demônios. Se ele não falou isso, eu vou parar de fazer. Se você falar para mim, pastor, está escrito, eu achei na Bíblia, escrito que eu não posso expulsar mais demônios, que eu não posso curar mais os enfermos, que no nome de Jesus eu não tenho autoridade para fazer isso. Se você achar isso na Bíblia, eu paro sim. Aí eu vou parar de orar. Você me mostra na Bíblia e eu vou parar de orar. Mas enquanto eu ler em Marcos, bota Marcos 16 para mim. Põe aí. Não estou nervoso não, estou calmo. Não, estou calmo. Eu estou calmo. Essa semana o diabo tentou vir contra mim e eu dei uns tapas na cara dele. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Estes sinais seguirão aos que? Quem crê em Jesus Cristo aí? Então é para você. É para você. Em meu nome expulsarão o quê? Meu irmão, então como é que você vem falar que tem que parar de falar de demônios? Que o pastor tem que parar de pregar sobre isso, tem que parar de orar contra isso. Se o próprio mestre disse que eu tenho que falar sobre isso, expulsar demônio, vai pregar em outro lugar. Em meu expulsarão demônio, falarão novas línguas.
falar novas línguas, meu Deus do céu. Não, nós batimos no Espírito Santo, essas línguas estranhas, para com esse negócio. Que para o quê, irmãos? Você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo, acabou. Tem. Se tem Jesus, tem o Espírito Santo. Eles dois são a mesma pessoa. Você tem. Mas o batismo, falar novas línguas, é outra coisa, irmão. Tem que ter. Vai. Pegarão nas serpentes. Você sabe que serpente, símbolo de Satanás, né? Demônio, piores demônios. Beber alguma coisa mortífera, as investidas do diabo contra nós, não lhes fará dano algum. Então, irmãos, ó, presta atenção que eu vou te falar uma vez só. Sério, se você for na casa de alguém e esse alguém, essa pessoa, tiver outra religião, tiver uma comida gostosa para comer, não pergunta nem se foi oferecida, come logo. Come logo. Abençoa e manda para dentro. Porque se você souber que foi oferecido, você não pode comer. A Bíblia fala isso. Não pode. Você vai ter que fazer a desfeita. A pessoa ficar aborrecida contigo. Deve ter feito com o maior carinho, mas ofereceu. E você não pode comer comida oferecida. Não pode. Mas, por isso que eu falei, coma logo. A comida está cheirosa. Come logo. Depois, se alguém falar, e olha, eu sei que você é crente, eu ofereci para. E aí, mas você já comeu? Eu falei, já comi, eu abençoei antes, tá? O que eu toco está abençoado. O encantamento contra Jacó não pega, não. Fique em paz. Estava gostoso, hein? Obrigado. Pronto, acabou. E sai de lá. E já fica mais vigilante agora, né? A partir daí. Amém, Jesus? Só uma dicasinha, tá? E imporão as mãos sobre os enfermos e os... Está escrito ou não está? Expulsar demônio e curar enfermos. Então que coisa é essa que tem pregador que fica pegando no pé quando o pastor ora para a pessoa ser curada, para a pessoa ser liberta? Que coisa demoníaca é essa, irmão? Isso é que é do diabo, falando contra a palavra de Deus e contra as próprias palavras de Jesus. Isso aí é para todo mundo. Ele não juntou os 12 apóstolos e falou assim, é só para vocês. Não, é para todo que crê. Não foi assim que a gente começou a mensagem no 16? Informação é tudo. Se você começa a ouvir coisas que são contra o evangelho de verdade, o evangelho de Cristo, você vai começar a crer num evangelho que eu chamo de café fraco, que tem medo de demônio, que não crê em cura, que não crê em libertação, que não crê que Deus pode libertar instantaneamente uma pessoa de um vício químico. 17 anos de viciado quimicamente. Mas pode. Não acontece com todo mundo, porque cada um tem sua fé, mas pode. Amém, Jesus? Então, informação é tudo, irmãos. Não entre nesse século medieval de novo, na parte espiritual, onde você só quer ouvir, só pegar. E hoje tem um self-service assim, ó. Você ouve todo tipo de pregação, self-service, pum. Irmãos, olha para a Bíblia e para Jesus, autor e consumador da sua fé. Acabou. Procure se informar. Quem está entendendo? Eu lembro, há muitos anos atrás, quando eu cheguei na igreja, eu peguei no pé de um grupo de WhatsApp da igreja. Por quê? Porque, poxa, era um grupo da igreja. Grupo que eu digo é de obreiros, né? De gente que faz a obra, né? Nós tínhamos um grupo, eu mando colocar meu contato em todos os grupos, que eu quero saber o que está acontecendo em tudo. E toda vez que eu vinha para a igreja, sempre alguém colocava algum vídeo ou alguma foto de uma pessoa morta, atropelada, ou espancada, ou sei lá, assassinada. Eu falei, pessoal, poxa, eu não quero vir adorar a Deus, sabe? Buscar a Deus e ver isso aí não. Esse grupo é de obra. A obra, a gente sabe que essas coisas estão acontecendo no mundo todo. Esse grupo é da obra de Deus, é para falar sobre a obra de Deus, não é para ficar colocando essas coisas. Aí eu comecei a cortar, alguns não gostaram. Alguns que faziam obra aqui não gostaram quando eu comecei a pegar no pé. Hoje em dia os grupos são mais, o que tem muito agora é florzinha, bom dia,
boa tarde, boa noite, ainda tem. É muito bom dia, boa tarde, boa noite, isso ainda tem. Mas assim, essas coisas acabaram. Por quê? Porque a informação é tudo. Você está colocando essas informações na cabeça o tempo todo, daqui a pouco você está depressivo, com medo de sair de casa. Amém, Jesus? Eu tenho que me informar através desse comunicador aqui, que pega do Pai, vem e anuncia para a gente. Pega de Jesus, vem e anuncia para a gente. Nós temos que orar mais a Deus, buscar mais o Espírito Santo, valorizar mais as reuniões de domingo, as reuniões dos membros, as reuniões de busca do Espírito Santo, valorizar mais, não que as campanhas não tem que ser feitas, tem que ser feito, mas valorizar aquelas reuniões onde a mensagem ela é um pouco mais robusta, onde a busca do Espírito Santo leva um pouco mais de tempo. Valorizar essas reuniões mais espirituais, as vigílias, 7 horas com Cristo, no nosso caso aqui, né? A nossa vigília é de manhã, né? São 7 horas direto na presença de Deus, sem parar. Quer dizer, esse ano não deu para fazer mais, só ano que vem agora que eu vou voltar a fazer. Mas valorizar essas reuniões, porque são nessas reuniões que eu vou ter a direção, que eu vou ter informação, que eu vou aceitar. É isso, irmão. Você vai aceitar ser discipulado. O pessoal fala mentoreado. Eu não uso essa palavra. Eu não tenho costume de usar essa palavra. Eu ainda uso a palavra discipulado, né? Mas assim, outros falam mentoreado. Não importa, são só palavras, né? Mas é importante você aceitar esse discipulado. É importante você saber que está indo para uma reunião que vai aprender coisa boa e já ir anotando tudo para estudar depois, pegar os textos para ler depois, e não deixar as coisas entrarem e sair e ficar sem informação, porque amanhã depois o diabo aparece aí para iludir, e ele ilude. Bom, depois desse período, né, tão difícil aí, da Idade Média, onde as informações eram bem centralizadas, né? Não chegava até o povo, e a gente tem que ter cuidado com isso, como eu já falei. Aí veio a invenção da imprensa no século XV. A Idade Média foi do século V até o século XV, né? Depois veio a criação dos correios modernos, que a gente já pegou. A gente não, né? Alguns pegaram. Eu, quando era criança, eu peguei um pouquinho ainda desses correios quando chegaram, aquelas cartinhas, né? Vermelho, verde, né? Verde, aquelas cartinhas. Lembra aquelas cartinhas? A verde, amarela, assim direito, né? Aquelas correias, selos postais. Aí começou a chegar os selos postais, as caixas do correio, lá para o século XIX já. Aí telégrafos, depois o telefone. Lembra o telefone quando chegou? Não, foi... Como é que eu vou dizer? Foi uma mudança tremenda, né, irmãos? Tudo bem que era aquele trombolho, né? A gente ficava rodando aqui. E quando o dedo escapava, tinha que começar tudo de novo. Lembra disso? E era caro aquele negócio, né? Era caro. Eu tive que comprar um para poder abrir uma empresa. Eu abri uma empresa uma vez, tive que comprar um desse para abrir uma empresa, né? Era caro esse negócio aí, era caro. Você não tem ideia da minha vida. Minha vida já rodei tanta coisa aí. Mas bom, vamos lá. E a máquina de escrever, né, que começou com aquelas catamilho lá, depois veio aquela, e depois foi, bom, até cair em desuso para alguns, né? Aí depois veio o período do fax e do correio eletrônico. O fax foi tremendo, irmão. Eu trabalhei no banco na época do fax. Meu Deus, eu pegava um cheque, mandava no fax, saía lá no sul, já no banco de lá, já aquela foto da frente, depois de verso, né? E o pessoal ficava assim, o pessoal tudo espantado. Caramba, acho que eu estou ficando velho mesmo, irmão. Está amarrado. Está repreendido. Rapaz, tem que reconhecer, está repreendido. Vamos lá. Fax e correio eletrônico. Correio eletrônico também foi bom, muito bom. E eu trabalhei muito com isso aqui, fax e correio eletrônico. Tá? E no século 21, é o nosso século, aí veio as mensagens digitais e as redes sociais que a gente vive hoje. Hoje o nosso maior meio de comunicação aqui na Terra é o WhatsApp, né? Ninguém trabalha sem WhatsApp mais. É ou não é? Ninguém trabalha sem WhatsApp mais. Ninguém. Todo mundo tem que ter o WhatsApp para trabalhar, para poder
agilizar tudo. E é tudo muito corrido, tudo muito corrido, tudo muito corrido. E a gente está vivendo desse jeito aí. Então, mesmo com tudo isso, você ainda encontra pessoas com aquela ideia da Idade Média de deter a informação e jogar a informação falsa para as pessoas ficarem ignorantes no assunto e dominar. E funciona ainda, você vê que ainda funciona. Por isso que eu dei aquele exemplo lá do tal dos incêndios que todo mês tinha, toda semana tinha. Meu Deus, que incendiário era esse, né? Eficiente, né? Que conseguia incendiar a floresta amazônica toda semana. E que de repente sumiu, né? Então assim, você fica meio chocado com essas coisas. E eu estou falando isso para você abrir seus olhos. Por quê? Porque nós temos o maior meio de correspondência, o maior meio de comunicação, o maior meio de informação de todos os tempos, que é o Espírito Santo, que está desde a fundação. Ele pairava sobre a face das águas, lá na criação. Sempre existiu. Então eu não posso ser um cristão que não tenho contato com o Espírito Santo. Amém, Jesus? Não posso, porque é Ele que vai me fazer ficar informado. E ainda que um pastor, tá? Ainda que um líder religioso venha me trazer uma mensagem rebuscada, linda, maravilhosa, mas contra o Evangelho, opa, na hora eu vou chocar com isso, porque eu tenho a informação. Então na hora eu vou chocar com isso. Quando alguém vem falar para mim, esses negócios desse pessoal fala de cura divina e não é curado, não tem nada a ver. Eu prego cura, eu oro para você ser curado, você vai ser curado, mas eu preciso crer como você acreditou naquele dia para eu ser curado também. Não é porque eu prego cura que eu já estou curado. Eu vou ter que acreditar igual você acredita. Pode acontecer, eu já vi acontecer, de pessoas que pregam cura não serem curados. Eu lembro do Kenneth Hagin, tá? Quem lembra do Kenneth Hagin? Qual foi o livro que a gente mais conhece do Kenneth Hagin? Qual é o livro, né? Não é não. Isso aí é o nome de Jesus. Esse aí é o T.L. Osborne. E esse Corão enfermo por sai demônio é o T.L. Osborne. O nome de Jesus. O nome de Jesus mudou a nossa vida, tá? Porque o missionário, lendo esse livro do Kenneth Hagin, ele entendeu que todo o segredo estava no nome de Jesus. Todo o poder. E aí ele mesmo, ele já contou esse testemunho várias vezes, por isso que eu estou falando. Eu não sou fofoqueiro, tá? Não, mas ele já falou, já ensinou isso, já testemunhou. Ele ia para as pregações, para as reuniões. Antes de entrar no altar, ele tomava os 2 comprimidos, porque ele tinha uma coriza que não parava nunca. Mas lendo o nome de Jesus, ele entendeu. Era ele que tinha que determinar. Em nome de Jesus eu mando, vai embora. Em nome de Jesus eu digo, sai agora. Ele entendeu. Aí quando ele entendeu, ele começou a determinar a cura. E a nossa vida que eu falo, a vida da graça mudou por causa disso. Inclusive ele que foi curado naquele dia. Amém, Jesus? Então, ele entendeu, com aquela informação que chegou a ele, lendo esse livro. Esse homem, Kenneth Hagin, por que eu citei o Kenneth Hagin? Porque até os 17 anos ele era doente. Ele tinha uma deformidade no coração. E desenganado pelo médico. Ele estava lá na cama, com poucos dias de vida, 17 anos, magricelo, com essa deformidade. O médico já determinou, vai morrer. E ali ele lendo, ele entende ali sobre o nome de Jesus. Ele faz uma oração e ele declara que ele já está curado. E aí ele não aceitou mais ninguém falar que ele estava doente, ele fala que ele estava curado. 17 anos. Um dia ele levantou e estava curado. E foi um rebuliço naquela época, naquela geração. E esse homem fez um trabalho durante a vida dele toda, até o final da vida dele. Quando ele chegou, ele morreu com 86 anos, tá? Para quem ia morrer com 17, saiu no lucro, né? Um pouquinho, né? Para quem ia morrer com 17, né? Morreu com 86 para 87, então saiu no lucro. Acho que ele saiu no lucro, né? Você acredita
que quando ele morreu, por isso que eu estou falando isso, você acredita que quando ele morreu, teve cristão, não é mundão não, cristão, entrando na mídia falando assim, ué, cadê o povo que crê em cura divina? Ele não falava que tinha sido curado? E ele morreu agora do coração? Que ignorância, irmão! O homem tinha 17 anos, desenganado, ia morrer naquele ano. O homem morreu com 86. E o cara tem coragem de falar uma coisa dessa. Se você não buscar informação do seu verdadeiro guia, que é o Espírito Santo, você vai ouvir uma coisa dele e vai falar assim, tá vendo aí? É tudo fanático. É isso que você vai falar, você vai concordar com a pessoa, porque você não tem informação. Quem está entendendo? Não sei se alguém aqui viu isso aí, mas eu, quando vi um religioso brasileiro, né, uma pessoa do meio cristão, digamos assim, falar desse jeito com o Kennedy Hagin, eu fiquei indignado. Eu lembro que naquele ano eu fiquei indignado, falei, não é possível que esse cara seja tão ignorante desse jeito. Não é possível. E eu estou falando de cristão, irmãos. Então, informação é tudo? É. Eu até acho que é. Você tem que buscar a informação do Espírito Santo. Vamos ler de novo? João 16, 13, 14. Vamos ler de novo. Quem quer ler de novo aí comigo? Quem está entendendo a mensagem? Tem que sair da Idade Média, irmão. Da Idade Média espiritual, né? Tem que sair. Eu quero informação do meu Deus. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda... É o nosso verdadeiro guia. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa boa, irmão. Vai anunciar para a gente. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de... Então ele vai lá, pega a informação, vem e entrega para a gente. Pega a informação, vem e anuncia para a gente. Como que eu posso ficar sem oração? Sem buscar a Deus, sem buscar o Espírito Santo, sem querer ser batizado no Espírito Santo? Um jovem uma vez, na igreja de Noã, da minha primeira igreja, ele discutiu comigo por causa do batismo no Espírito Santo, porque ele cresceu numa igreja tradicional, e era jovem, cresceu numa igreja tradicional, e ele não queria acreditar e entender de jeito nenhum, falar em línguas e ser batizado no Espírito Santo. Não, de jeito nenhum. Eu falei, eu entendo você, e eu não estou dizendo que você não tem o Espírito Santo. Eu estou dizendo que você tem o Espírito Santo e pode ser batizado. E o batismo é um revestimento de poder que você precisa. E o rapaz ficou louco comigo. Eu até dei um livro para ele, que é um livro até que a gente está aí, que o missionário andou falando, um livro antigo que a gente tem. Qual é o nome? Só para eu lembrar. Esse livro aqui, ó, O Batismo no Espírito Santo. Esse livro é antigo na nossa igreja. Era outra capa, não era essa capa aí não, na época. Essa capa é nova. E eu peguei esse livro e dei para ele. Falei, lê isso aí. Não precisa nem ler. Eu não creio nisso. É melhor você ler, hein? Tem gente que não quer, entende? Mas é muito claro. É muito claro. Eu vou te mostrar como é que o Espírito Santo age. E vou te mostrar no Velho Testamento. Sendo que no Novo ele já veio, certo? Jesus falou que ele viria enviar, e enviou aquele que ouve e anuncia, ouve e anuncia, ouve e anuncia. Ele não quer deixar a gente ignorante no sentido espiritual. Ele quer que a gente tenha informação, porque ele sabe que se a gente, o povo dele, não tem informação, a gente é enganado muito facilmente. Então ele quer que a gente tenha informação, para a gente não ser enganado, tá? Ele quer. Mas naquela época ele não tinha descido ainda. Mas olha como o Espírito Santo age e veja se não vale a pena. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. O povo de Deus, como sempre, em meio às guerras, né? É a nossa história, né, irmãos? Sempre em meio às guerras, né? E o Eliseu, profeta de Deus, ele vai ser usado pelo Espírito de Deus tremendamente.
rei da Síria fazia guerra contra Israel nessa época aqui, o tempo todo. Versículo 8. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Tá? Então, vamos lá. O rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. É uma estratégia de guerra, sim ou não? Estratégia de guerra, né? Pegou os seus servos e falou assim: ó, vamos botar um acampamento aqui, ali, e vamos entrar em Samaria, vamos entrar em Israel, vamos dominar tudo. Estratégia de guerra. Tá, 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram. Então Eliseu sabia onde estariam os acampamentos dos sírios, sim ou não? Ah, como? Amém, Jesus? Não tinha WhatsApp. Não tinha WhatsApp. Estratégia de guerra, vamos lá. Você vai criar uma estratégia de guerra com microfone e com holofote em cima de você, com microfone, com caixa para reverberar o que você está falando, para todo mundo ouvir? Não, é uma estratégia de guerra. Você vai fazer dentro do seu gabinete, certo? E ali você vai traçar a guerra contra o seu inimigo. É estratégia de guerra. O seu inimigo não pode saber de jeito nenhum, senão ele vai se precaver, ele vai se preparar. Então, meu inimigo não pode saber. Só que o Eliseu já sabia. É assim que o Espírito de Deus trabalha. Ele é o nosso maior meio de comunicação. Ele é o nosso melhor e maior meio de correspondência. Ele recebe de Cristo, vem e te anuncia. Recebe de Cristo, vem e te anuncia. Você pode viver melhor, mas tem que ter mais contato com esse meio de correspondência. Tem que ter mais contato com o Espírito Santo. Não tem que ficar esperando cair do céu. Não tem que ficar esperando que alguém venha te dar o ensinamento. Não, lógico que você vai ter que ter um ensinamento, mas você tem que buscar. Você não pode ficar em casa, não pode ficar na rua, não pode viver nesse mundo normalmente e só vir aos domingos na igreja como qualquer religioso. Não, a gente tem que querer se informar, querer buscar, querer orar, querer falar com o Espírito Santo, porque ele vai receber e vai anunciar, vai receber e vai anunciar. Amém, Jesus? E aí eu vou saber ser melhor marido, ser melhor pai, ser melhor filho, ser fiel a Deus. Eu vou entender por que eu sou dizimista, por que eu sou ofertante, por que eu sou um patrocinador do missionário. Eu vou entender por que eu passo lutas, mesmo sendo de Deus, por que eu passo luta. Eu vou entender como vencer essas lutas, porque Jesus sempre prometeu vitória, não prometeu não passar por lutas, né? Eu vou entender por que eu estou vivendo nesse mundo. Não vou ter aquelas crises de existência, né? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou nesse mundo? Não tem nada dessas crises de existência, não tem nada dessas coisas filosóficas, nada disso me atrapalha mais. Por quê? Porque eu recebo daquele que recebe do meu Criador e me dá. O homem ficou doido. Versículo 10, ó. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então várias vezes o rei da Síria implantou um sistema para guerrear contra eles, né? Um plano de guerra, implantou, mas quando Israel já estava preparado. Ele deve ter ficado desconfiado na primeira vez, deve ter ficado meio desconfiado, mas ele deve ter pensado assim: é coincidência, né? Volta aqui todo mundo, meus generais, vamos preparar outro plano de guerra, tá aqui outro plano, aconteceu, vamos lá. Aí preparou outro plano, aí foi lá, pum, Israel já está lá. Isso foi acontecendo. O rei ficou com a coisa, não ficou nem com a pulga atrás do orelha, ficou com um carrapato inteiro, né? Ele fica, versículo 11 vai falar assim, ó. Não foi nenhuma nem duas vezes, tá? No final do versículo 10 ele fala, foram várias vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Ele ficou agitado. E chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quem é aqui
o X9? Quem é o X9 aí? Quem é o traidor aqui? Fala, alguém vem aqui e me fala agora que eu vou acabar com esse cara. Porque é impossível que tantas vezes Israel descubra o nosso plano de guerra. É impossível. Para o mundo é impossível, irmão. O mundo não entende. Como que um espírito, que nós entendemos como santo, né? É o mesmo Deus, o mesmo Filho, é o Espírito Santo. Como que ele pode trazer para a gente revelações da palavra, direções da palavra, direções para a nossa vida, e a gente acata e no final a gente vê que deu certo. Eu perdi as contas das vezes que eu tive que deixar de fazer uma coisa, entende? E eu não entendia nada, porque eu tinha que deixar de fazer aquilo. Mas Deus quando eu queria fazer, travava. Travava. Falei, então vou esperar, Jesus. O Senhor mandou fazer, mas não deixa eu fazer. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma mudança de pastores, época da freguesia. E eu orando a Deus, e Deus mandou mudar um pastor de uma cidade para uma outra cidade. Aí eu falei, tá bom. Reunião de pastores, segunda-feira, vou fazer a troca. E quando eu vou fazer a troca, Deus falou assim, segura. E eu falei, segura, que conversa é essa aí? Eu falei, tá amarrado, o que é isso? Senhor, o Senhor não mandou fazer essa mudança? Mandei, mas não agora. Mas veio assim, sabe, parecia que eu estava conversando, irmãos. É coisa mais linda. Coisa mais linda. Amém, Jesus? Parecia que eu estava conversando. Aí eu fui esperando. Aí na outra semana. E foi. Sabe quanto tempo levou? 2 anos. 2 longos anos. De vez em quando Deus me lembrava e falava, mas espera. Eu não sei o que Deus fez ali com aquele pastor. Eu sei que esse pastor está na igreja até hoje. Eu sei que o filho desse pastor, hoje é pastor, chegou até mim numa situação gravíssima nesse período. E eu consegui, Deus me deu a sabedoria para eu poder ajudá-lo, e eu o ajudei. E esse filho deixou de ser quem ele ia ser, ou já era na verdade, e hoje é um pregador do evangelho também. Então você vê que, sabe, tem coisas que você tem que receber e passar, mas tem que deixar Deus falar contigo. Se não tiver contato, não vai, irmão. Você vai ouvir muitas vozes, não vai entender nada. Quem está compreendendo? Aí ele vai falar assim, no versículo, acho que nem vou ler mais, né? Versículo 12, diz assim, e disse um dos seus servos, só para fechar aqui, e disse um dos seus servos, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas aonde? Na câmara de dormir. Esse é o nosso maior meio de informação, de comunicação, de correspondência. O Espírito Santo, ele é o nosso maior meio de informação. Ele recebe do Pai, vem e traz para a gente. Ele recebe do Pai, vem e traz para a gente. Se você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo. Agora você tem que buscá-lo, porque é Ele que vai ser o seu maior meio de comunicação, muito melhor do que até o WhatsApp, que é instantâneo, né? Que você fala com um monte de gente ao mesmo tempo. Agora você pode fazer até vídeo, com várias videoconferências, com um monte de gente pelo WhatsApp. Ninguém vive mais sem o WhatsApp. É ou não é? Ninguém vive mais sem ele. Alguém pode dizer assim, é o maior meio de comunicação hoje. Não, o maior meio de comunicação é o Espírito Santo de Deus, que está aqui desde a fundação do mundo e ensina a gente coisas que nada aqui na terra pode ensinar para a gente. Olha isso aqui, irmãos.
Bom, então nós concordamos que ter o Espírito Santo é diferente de apenas receber, de receber. Todo mundo que aceitou Jesus Cristo tem o Espírito Santo. Entendemos isso, sim ou não? Todos que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida têm o Espírito. Tá. Agora, receber o batismo é outra coisa. Tem que desassociar isso. Repito, em alguns casos, algumas pessoas, alguns lugares, as pessoas não estão desassociando isso. A pessoa acha o seguinte: se eu recebi Jesus, fui batizado no Espírito Santo. Não é verdade. Não é. Se você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo. Tem. Glória a Deus por isso. Você recebeu Jesus, você tem o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. O profeta Eliseu está no Velho Testamento. Tá ou não está? O Espírito Santo, como que ele recebia as informações de onde o rei da Síria estaria para tentar invadir Samaria? Através de quem? Do Espírito Santo. Estava com ele ou não estava? Ah, não era batizado. O Espírito Santo tinha sido enviado ainda. Entende? Então a igreja tem que desassociar isso. Se eu aceitei Jesus, eu tenho. Ponto. Eu aceitei Jesus, eu tenho. Mas eu preciso ser revestido de poder. Então eu aceitei Jesus, eu tenho. Agora eu tenho que ser batizado no Espírito Santo. Tenho que falar novas línguas. Eu tenho que me fortalecer. Quem ora em língua, ora bem. Eu vou falar semana que vem, tá? Hoje eu não vou falar sobre isso especificamente não. Mas a Bíblia fala: quem ora em língua, ora bem. Edifica a si mesmo. Tem algumas atribuições que são conferidas àqueles que foram batizados no Espírito Santo. Mas isso é mensagem para a semana que vem, tá? Não quem recebeu Jesus recebeu o Espírito Santo, mas quem foi batizado. Tá dando para entender, sim ou não? A gente vai falar sobre isso depois. Agora eu quero que você vá bem rápido em Éfeso. Éfeso. É muito longe para você ir para lá, né? Nem eu tenho dinheiro para pagar para você ir para lá hoje. Efésios capítulo 5. Vamos chegar ao final agora, tá? Chegando ao final. Efésios capítulo 5, versículo 18. Presta bem atenção aqui. Bem, muita atenção. Eu quero que você entenda que Jesus, ele quer que o Espírito Santo seja o seu verdadeiro guia aqui na terra. Pronto, acabou. O Espírito Santo, seu verdadeiro guia. Você tem que colocar isso no coração. O Espírito de Deus quer ser o meu verdadeiro guia. Pronto. Quando você tem um verdadeiro guia, você abre mão dos outros. Entendeu? Você tem um verdadeiro guia, então você abre mão dos outros. Então, ele é o verdadeiro. Então eu abro mão dos outros. A gente tem muitos guias durante a nossa vida. Muitos guias. Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser alguém da família, pode ser um instrutor, um instrutor da faculdade, um professor, uma professora. Pode ser um namoro, uma namorada, um namorado. Pode ser uma entidade. Pode ser uma entidade. Então durante a nossa vida a gente vai tendo alguns guias, tá? O Espírito de Deus, ele quer ser o nosso verdadeiro. Aquele que, se a gente abrir o coração, de fato, a gente vai receber aquela direção e vamos servir a Deus e vai ser uma bênção, a nossa vida vai mudar. Como a gente pode fazer isso? Não é que isso aqui não é uma regra engessada que eu vou te dar agora, tá? Não é uma fórmula fechada matematicamente, uma fórmula exata, não. Mas são boas dicas, tá? Para que você receba o batismo no Espírito Santo. Eu vivi isso aqui, tá? Quando eu aceitei Jesus. Eu vivi isso aqui. E fui batizado no Espírito Santo com 2 meses de convertido. Minha esposa já tinha 3 anos de convertida e não era batizada ainda. Eu com 2 meses fui batizado. Aí depois
Deus honrou a gente e batizou minha esposa também. Então é importante isso aqui. É importante isso aqui. Repito, não, você não vai receber aqui uma regra fechada, exata. Não, uma regra matemática exata. Não é isso. Mas uma boa dica de como ser batizado no Espírito Santo, tá? Vamos lá. Versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, porque no vinho há o quê? Contenda. Olha para mim. Primeira coisa que você precisa abrir os olhos em relação a ser batizado no Espírito Santo. Tem algumas coisas que geram em nós contendas, conflitos. Tudo bem, uma delas é bebida alcoólica. Não é pra gente. Mas eu vi no altar um pastor falando que o importante é não se embriagar. Problema dele. Não é pra gente. Não é pra gente. Eu já falei com vocês, cuidado com a informação. Pode vir do altar. Se não tiver de acordo com a palavra, foge. Pode vir do altar. Não é pra gente. Mas não é só o vinho. Não é só a cachaça, a bebida. Quantas coisas embriagam a gente, irmão? Quantas vontades, quantos desejos, quanta ganância, soberba, sensualidade, desejos, quantas coisas embriagam a gente. Enquanto você estiver embriagado com alguma coisa, enquanto você permitir que alguma coisa te embriague, enquanto você permitir que alguma coisa gere conflito entre você e Deus, contenda entre você e a palavra de Deus, esquece batismo no Espírito Santo. Esquece batismo no Espírito Santo. Entre você e Deus não pode ter um conflito. Você tem que resolver seus conflitos com Deus. Quem resolveu conflitos quando era jovem aí, na beira do campo, na parte do tapa, né? Não, quem jogava futebol de rua? Pronto. Cara, vocês tudo jogavam futebol? Nunca foi no nosso jogo? Vocês estão muito mole, fiquem em casa dormindo, em vez de ver o nosso futebol lá quinta-feira para rir da gente um pouquinho. Eu já falei com vocês, mesmo que não vá jogar, vá lá rir da gente. Poxa, todos vocês jogavam futebol de rua? Tinha muita contenda no futebol de rua, sim ou não? Bastante, né? E a gente brigava, depois virava tudo amigo novamente, né? Depois a gente estava rindo na esquina lá, rindo, brincando. Mas tinha muita confusão, tinha ou não tinha? Normal, né? O futebol de rua é brincadeira, né, irmão? Entrou, não entrou, a bola passava por cima da sandália, ele falava que é o gol, não, passou por cima da sandália, bateu na trave, a sandália bateu na trave. Amém, Jesus? Muita contenda, sim ou não? Muita contenda. Quem jogou vôlei? Só? Você é muito devagar, irmão. Eu jogava vôlei com a minha mãe. E minha mãe arrumava contenda, irmão. Minha mãe não errava nada. Ela errava tudo, mas ela dizia que não errava nada. E vai falar, tá doido, eu vou entrar em casa, vou apanhar? Não, mãe, a senhora venceu. Não, foi dentro. Não, mãe, foi fora, a linha está aqui. A gente colocava sandália lá no quintal. Eu colocava a sandália para marcar, né? A quadra, né? A sandália assim. Aí ela dava aquela. Aí batia fora. Aí fora nada, foi dentro. Que isso, mãe? Foi fora. Não, foi dentro. Tá bom, vou dar doida, vou pegar aquela sandália em cima de mim. Né? Minha mãe pegava pesada, né? Irmãos, contenda com a palavra de Deus, não deixa você ser batizado no Espírito Santo. Você tem que sanar isso. O que te embriaga? O que está te embriagando? Quais são os desejos, suas vontades, suas amizades, os lugares que você frequenta? Com quem você tem andado? Quem tem ditado regra para você, guiado você, dirigido o seu pensamento, dirigido os seus caminhos? O que está te embriagando?
Você não será batizado no Espírito Santo se você estiver assim. Primeiro ponto. Vamos continuar? Tá. Inclusive preocupações, tá? Porque tem gente que começa a duvidar da palavra de Deus quando passa por preocupações e fica embriagado com isso. Mas enchei-vos do quê? Do Espírito, é o Espírito Santo. Aí ele vai falar, como que eu posso me encher do Espírito Santo? Primeiro, falando entre vós com salmos, não com pagodes, com hinos, não com forró, com cânticos espirituais, não com sertanejo. Pastor, já entrou nesse meio de novo, hein? É dizer que eu não posso ouvir uma musiquinha, eu gosto de um sertanejo, e daí? Eu estou te falando de coisas que atrapalham você a ser cheio do Espírito Santo. Não estou dizendo que você está proibindo, eu não tenho direito de proibir ninguém a nada. Mas, se você gastar menos tempo com essas músicas seculares e começar agora a não só ouvir, mas a cantar, a louvar e a gostar daquilo que honra a Deus e louva a Deus, você já está no caminho para ser batizado no Espírito Santo. Eu disse, não é uma regra fechada, não é uma equação matemática, não. Mas são boas dicas para você ser batizado no Espírito Santo. Uma delas é, você tem que ter louvores, hinos, cânticos espirituais na sua boca o tempo todo. Poxa, irmão, a pessoa quer viajar, quer botar no carro, quer ir escutando Erasmo Carlos pela estrada de Santos. Você não vai andar. Não vai não. Ela não vai falar em língua mesmo, irmão. Aí você vai falar em língua desse jeito, cantando essas músicas doidas aí. Deus vai ver. Tá dando para entender, sim ou não? Ele é claro aqui, ó. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não estou dizendo que é pecado você ouvir Erasmo Carlos, Roberto Carlos, algum rap que você goste, alguma coisa assim. Apesar que tem música que não dá para o ouvido do crente, né, irmão? Tem música que não tem condição nenhuma, né? Nenhuma. Hoje em dia, então, para mim nada presta, mas sinceramente. Mas não tem. Nenhuma. Não pode nenhuma. Mas não estou dizendo que é pecado, não faça, esse é problema seu, tá? Agora, ninguém vai ser baseado no Espírito Santo ouvindo música do mundo. Mas é a minha música e a dela, pastor. A gente está casado há 60 anos, pastor. Essa música foi a música que eu ganhei ela para mim. Foi onde ela se apaixonou por mim, foi com essa música. Pastor, essa é a nossa música. Arruma outra música para vocês. Pelo amor de Deus, irmão. Está preso ao passado. Outra. Tem tanta música evangélica romântica aí. Arruma outra música para vocês. Está relembrando o passado. Já está chegando aos 80, já está quase chegando no céu já. Ainda está pensando lá quando tinha 17. Você não tinha Jesus naquela época, irmão. Você sabe que eu e minha esposa, a gente tinha uma música do mundo, né? Tinha, todo aniversário a gente cantava aquela música, dançava, aquele negócio todo. Eu não lembro. Eu não consigo lembrar. Falei com ela outro dia. Eu não lembro não. Falei, graças a Deus, porque eu também não lembro. Esqueci completamente. E era uma música que a gente gostava muito. Muito. Quando a gente escutava na rua, a gente parava para ficar ouvindo. A gente era apaixonado, né? Era não, tá amarrado. Ainda é, né? 35 a 36 anos a gente ainda é. Graças a Deus. Amém, pessoal? Quem está entendendo? Então tá. Então, não se embriague com vinho ou com tudo que gera contenda entre você e Deus. Seja cheio do Espírito Santo, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor, aonde? Presta atenção, irmãos. Deus não está mandando você andar pela rua igual um louco, falando e cantando o tempo todo. O pessoal vai falar, está falando sozinho, o cara é maluco. Tá. Daquela igreja do pastor Ednilson, quem entra lá fica doido. Não, está amarrado. Fica doido por Jesus Cristo, quem entra aqui na igreja. Amém, pessoal? Ele está dizendo que no seu coração, o que tem que... Presta atenção no que eu vou te falar. O que tem que dominar o seu coração são coisas que louvam a Deus.
muitas coisas entram no nosso coração. Certo? Ou não? Quem é flamenguista ficou feliz ontem. Ficou ou não ficou? Ficou. Não estou. Eu não vou estragar a mensagem, irmão. Pelo amor de Deus. Eu só estou comentando. Muitas coisas dominam o seu coração. Certo? É isso que eu estou falando, é só isso. Não vou estragar a mensagem com time de futebol, tá? Muitas coisas dominam. Paixão, amor, querer prosperar, querer trabalhar, querer ver alguém bem, querer ver você bem, enfim, muitas coisas. Mas você tem que ter no seu coração sempre cânticos, ele fala, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não precisa nem, é você e Deus. Você e Deus. Você está lá sentado lá no trem, no seu trabalho, e você está lá desligadão. E a pessoa pensa assim, o cara está em outro mundo. Não, você está ali, ó, no seu coração adorando a Deus, lembrando da mensagem de domingo, lembrando da mensagem que você ouviu, da Bíblia da palavra que você leu naquela manhã, fazendo um devocional no seu coração para Deus. Aí você esvazia a mente do mundo e enche a mente com as coisas de Deus. Essa pessoa está sendo preparada para ser batizada no Espírito Santo, se ela não for ainda. E se já for, renovada. Outra coisa, para fechar. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo. Irmãos, tem um monte de crente que está falhando aqui. E é por isso que não é renovado. Eu falei do futebol de rua, né? Quem já arrancou o tampão do dedo? Todos nós, né? Você ia embora para casa ou continuava jogando? Continuava jogando. Era assim ou não era? Chegava em casa, aí vão para o sofrimento. Álcool, metiolate vermelho. Vermelho, não podia ser branco não. Surra da mãe, porque a mãe, né? Antigamente tinha isso, né? Mas a gente voltava ou não voltava? Com o dedo cheio de sangue. E é tampão mesmo, tá? Quebrava até a unha, era ou não era? E a gente continuava, irmão. Hoje, entrou uma farpa no dedo. Ai, não vou pregar mais não. Eu vou pregar aqui. Uma farpinha aqui, não dá nem pra ver. Em tudo tem que dar graça. Você vai estar sendo preparado para ser batizado no Espírito Santo. Essa semana para mim não foi fácil não, mas Deus me deu vitória. Amém, pessoal? Passei umas lutas, mas Deus me deu vitória. Por isso que eu estou aqui com esse gás todo pregando para você. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus não gosta de murmuradores. Tem uma lista na Bíblia que o murmurador não vai entrar no reino dos céus. E isso sempre me chamou muita atenção desde o início da minha caminhada com Cristo, porque os murmuradores não vão entrar. Só que essa palavra murmurador, ela está junto com homicida. Então para Deus o murmurador e o homicida é a mesma coisa. E eu achava isso muito grave, sabe? Eu ficava pensando, como não estou entendendo, como é que um homicida não vai entrar no reino? Beleza, fechou, um homicida não vai entrar no reino. Mas um murmurador também, um murmurador é igual, não matou ninguém, o cara só é ruim da cabeça. Mas a Bíblia fala que também não vai entrar no céu. Deus abomina isso. Então, se você é um cristão que vive reclamando da vida, para de reclamar, irmão. Se você já acorda chorando, reclamando, e, ai meu Deus, mas está doendo as minhas costas, você já tem 87, filho. Poxa, acorda, ó, vou ensinar você, o missionário ensina isso, ó, acordou, ó, faz umas vezes isso aqui, viu o missionário ensinando isso?
Isso aqui é bom para panturrilha, fortalece, a dor vai passando, vai fazendo com... Vai, o ombro dói, passou, dói. O que você está fazendo para parar de doer? Fazendo, não estou entendendo. Fazendo o quê? Tem que fazer alguma coisa. Mas para de reclamar, todo dia reclamando da mesma coisa. Vai orar. Deus não vai batizar no Espírito Santo o murmurador. Ele está falando que vai entrar nem no céu? Como é que ele vai batizar no Espírito Santo? É sério ou não é? A gente brinca para descontrair um pouco, mas é sério, irmão. É muito sério. Caramba. Dê graças por tudo. Tudo, não importa o tempo que você está passando, o momento difícil, o aperto, a luta, a adversidade, não importa quantas vezes você ficou internado, não importa quantas vezes você ficou adoentado, não importa se você está enfrentando uma luta financeira, não importa se você está em crise, você tem que vencer essas batalhas, porque Deus te prometeu vitória, fez você mais que vencedor, Ele promete suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, Ele promete só coisa boa, e você não pode se entregar à situação de jeito nenhum. Que eu estou acima, já venci. Eu recebi um monte de mensagem, e obrigado pelas mensagens aí, tá? Recebi um monte de mensagem, mas todo mundo respondia a mesma coisa. Tá tudo bem, eu estou bem. Tá quase morrendo, eu estou bem. Tá nem conseguindo ficar em pé. E eu, não, tá tudo bem, eu estou bem. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Não, batalha, mas estou bem. Não, estou passando luta, mas estou bem, e estou bem, pum, fiquei bem. Fiquei bem, estou aqui agora. Ontem já fiz um monte de coisa, ontem já vim, preguei para os pastores, para os obreiros, já fui lá em Itaboraí, no sítio onde vai ser o retiro dos jovens, já resolvi lá algum monte de coisa, voltei para casa, resolvi um monte de coisa lá em casa, e agora estou aqui com vocês. E acabou. Tem que aprender a dar graça nas coisas, tá? Amém, pessoal? E por último, e é tão importante, eu vivi tudo isso aqui, tá? Pô, como a minha conversão foi assim, ó. Meu Deus do céu, você não tem ideia. Eu me joguei. Não queria saber mais de nada, irmão. Só Jesus. Até minha irmã, que era a primeira crente de casa, né? Que lutava por mim, até minha irmã mandou eu parar. Esses dias ela estava rindo pra caramba, lembrando disso comigo. Que ela tinha mandado eu parar. Calma. Você se converteu agora, calma. Aí eu falei, calma não, eu vou ser pastor. Eu falei, mas você só tem 2 meses, calma. Não, mas Deus falou comigo. E eu fiquei desse jeito. E eu comecei a viver tudo isso que eu estou te falando aqui. Tudo isso aqui, tá? Eu vivia louvando na rua, o pessoal achava que era doido, vivia louvando. Meu coração é sempre Jesus. Meu coração só pensava em Deus, Eu não reclamava mais de nada, irmão. De nada. Nada. Podia estar passando necessidade, eu não reclamava. Tudo que você está vendo aqui, eu vivi. Fui batizado com 2 meses, não foi à toa não. Aí, o melhor de todos, no meu ponto de vista, e o mais difícil talvez, 21. Sujeitai-vos uns aos, mas no temor de Deus, tá? Você não pode se sujeitar a nenhum homem, se não for no temor de Deus. O que isso significa? Respeitando a palavra de Deus, dentro da palavra de Deus. Então eu me sujeito ao meu próximo, dentro da palavra de Deus. Eu estava indo com a minha esposa, foi na ida lá, né, pro sítio, né, que eu abençoei uma pessoa lá na rua. Foi na ida, né? Foi ontem. Ele estava comigo então, não me deixa mentir. E eu não minto, graças a Deus. Bom, aí ele estava assim. Aí eu vi um rapaz que eu já conheço, ali acho que é Salvador Allende, no Recreio. Eu estava indo lá tinha saído lá, não, tinha saído daqui, né? Aí foi em casa primeiro, depois saiu de lá e o Eze mandou a gente lá por trás, deu uma volta danada, deveria ter acontecido alguma coisa pela Brasil, mas tudo bem. Aí eu estou indo embora, aí eu vejo, o rapaz estava com aqueles sacos que vende no sinal, né?
ajoelhado assim, a mão para o céu, com o negócio, com o saco, apresentando tudo, orando. Aí eu falei assim, está apresentando a Deus o trabalho dele. Aí minha esposa falou assim, está apresentando mesmo? Ou é mais um religioso, que a gente sabe que tem muito religioso, né? Aí eu falei, não, esse aí eu conheço. Eu já abençoei ele aqui. Eu conheço, está apresentando mesmo. Aí tá, apresentou, pá. Aí veio, botou, pá. Aí eu vi, perguntei minha esposa, você quer um desses? Tá. Eu ia dar ele de qualquer maneira os R$10, tá? E eram 2, cada um R$5, R$10, comprava os dois. Eu peguei um só e dei a ele os R$10. Aí ele olhou assim e falou, não precisa me devolver nada. Fica com os outros. Aí ele, meu Deus, obrigado. Aí falou de Jesus, aí eu já dei, já falei de Jesus, né? Jesus aí deu uma palavra assim, bem rápida, né? Estou no trânsito, né? Jesus, para abençoar você, tá? Ele falou, muito obrigado, Senhor, que Deus te abençoe também, vai com Jesus. Ele foi. Quando eu passei por ele ainda fez assim para mim de novo. Eu sempre me sujeitei, irmãos. Eu sempre procuro, até falei isso com o pastor, né? Acho que eu te falei isso ontem, né? Eu falei, tente ser educado quando você começar a dirigir, porque quem dirige é a esposa dele, né? Ele já dirige, já? Ainda não pegou carteira ainda não. Não, a esposa dele que dirige. É ela que manda mesmo, então tá tranquilo. Ele é o cabeça do lar, mas é ela que manda, entendeu? Brincadeira. Aí eu falei com ele, quando você estiver no trânsito, seja sempre tranquilo com as pessoas, seja educado com as pessoas, porque Deus honra isso. Você está se sujeitando às pessoas. Não importa se você está atrasado, irmão. A pessoa está com muita pressa, deixa ela passar. Para de ser encrenqueiro no trânsito. Para de ser encrenqueiro. Sabe, se sujeite ao próximo. Está com pressa? Deixa embora, irmão. Você vai perder o quê? 30 segundos da sua vida? Fala para mim. 30 segundos, 10 segundos, 15 segundos, deixa aí, sai, deixa passar. Não seja encrenqueiro, para com esse negócio. A gente tem que se sujeitar ao próximo, no temor de Deus. Não é que você vai ser capacho do próximo, tá? É no temor de Deus. Essas dicas vão te ajudar muito para serem batizados no Espírito Santo. Eu vivi tudo isso e vivo até hoje tudo isso. Vai te ajudar muito para ser renovado no Espírito Santo. Não é uma matemática exata, irmão. Não é. Tanto que minha esposa era de Deus há 3 anos, eu aceitei Jesus, com 2 meses fui batizado antes dela. Não é a matemática exata, mas isso aqui vai te ajudar bastante. Vamos orar em nome de Jesus. Essa é a mensagem.